Diretor, podemos começar? Muito bem. Eu sou o Paulo. Eu sou o Breno. Mais uma edição do EvoluaCast no ar. E hoje nós vamos contar uma história muito bacana aqui de um empreendedor molevadense que está levando o nome da nossa cidade para fora. Mas antes, eu quero te fazer uma pergunta super importante, Paulo. Quem está ao seu lado na saúde financeira da sua empresa e no seu dia a dia? O Cicobi Credimap. Fala mais pra gente. Nosso grande parceiro, o Cicobi Credimap, que está conosco em mais uma edição do EvoluaCast. Eu quero agradecer demais ao Cicobi pelo apoio, principalmente ao EvoluaCast, mas também aos nossos negócios no dia a dia. O Cicobi está sempre presente no nosso crescimento, ao nosso lado. Né? E hoje aqui nós somos todos decorados aqui, hoje nós somos todos decorados Cicobi. Temos o Cipaguito, temos copos do Cicobi, temos o Cipaguito, né? Que estará presente agora. E já tem mais surpresa do Cicobi, tá? Cicobi, exatamente. EvoluaCast, que é o podcast do Núcleo de Jovens Empreendedores da Simon, Associação Comercial e Industrial de Prestação de Serviços de João Molevade. E é mais uma iniciativa que faz parte da comemoração dos nossos 60 anos de entidade, uma entidade forte e que defende o comércio molevadense. Mas vamos para o que interessa. Hoje nós estamos recebendo Paulo Cota, fundador e CEO da Ideal Pan, né? Porém, antes, né, da Ideal Pan, famosa padaria Ideal, lá do Luanda, né? Lá do Luanda. Paulo, seja muito bem-vindo, né? Nós vamos fazer um bate-papo bem bacana aqui, querendo conhecer a história, né? De como saiu de uma padaria para uma grande indústria de produtos alimentícios. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado, Paulo. Obrigado, Breno. É um prazer estar com vocês aqui hoje, né? Vamos contar um pouquinho da nossa história da padaria Ideal, do pão de queijo Ideal, que começou como pão de queijo Ideal e hoje é Ideal Pan, né? Vai ser um prazer estar compartilhando essa história com vocês hoje. Nós que agradecemos, Paulo. É sempre enriquecedor aqui as histórias, né, que a gente consegue trazer para o público no podcast. Vamos começar pelo começo? Vamos de pancada. Vamos para cima. Como que surgiu a ideia de transformar o pão de queijo da padaria num negócio industrial? Tá. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho lá para 2015, tá? Talvez 2013. Eu, praticamente, para quem não sabe, eu nasci dentro da padaria. Talvez dentro da maceira da padaria, né? Eu fui criado com meus pais, tanto no balcão quanto na área de produção, né? Eu sempre tive muita inquietude em botar a mão em fazer alguma coisa com meu pai. Aprendi muito com isso com meu pai e minha mãe. São duas pessoas que são referências para mim. A base é muito forte, né? E eu estudei, né? Formei o terceiro ano, fiz faculdade da UFOP, no campus Molevade. E, ao mesmo tempo que eu fazia a faculdade, como era próximo da minha casa, eu conseguia trabalhar, conseguia conciliar isso aí na padaria, né? Ajudando meus pais. Então, eu formei ali em 2013 para 2014 e eu tive a oportunidade de estágio na ArcelorMittal como um trainee na minha área, né? Que eu formei em sistema de informação. E eu trabalhava bem diferente, né? É bem diferente, né? É bem diferente. E eu cheguei a passar no trainee, né? E a área era utilidades na ArcelorMittal e para trabalhar com SAP, né? E fui para dentro, né? É um desafio, nunca tinha trabalhado fora da padaria, né? Primeira vez. Então, eu digo que lá na ArcelorMittal foi uma primeira, talvez, virada de chave para mim, porque comecei a trabalhar com equipe, lidar com gente, enfim, falar em público, né? Em reuniões e tudo mais. Desenvolvi um projeto muito legal lá na minha área, é um tutorial de como usar o sistema SAP na área da utilidades, né? Tem até hoje lá esse tutorial com o meu nome. E foram 2 anos de training. E, ao final desse training, eles chegaram para mim e deram a opção, né, de eu poder, talvez, efetivar, né, na ArcelorMittal. E eu optei por... E como eu queria, ao mesmo tempo, tentar empreender com meu pai, eu abri outra padaria com meu pai, eu fiquei muito na dúvida e pedi um tempo para poder ir para fazer intercâmbio. Eu tinha vontade de fazer intercâmbio, até mesmo como experiência e até mesmo para aprender mais inglês para o meu curso. Tinha tudo a ver, eu precisava aprimorar meu inglês. E aí eu resolvi ir para Nova Zelândia, através de um convite de 2 amigos. Acabou que esses 2 amigos, o visto dele foi cancelado e eu caí sozinho lá na Nova Zelândia em 2015, janeiro de 2015. Chega na Nova Zelândia, eu digo que foi outra virada de chave para mim, porque é um país super desenvolvido, está 15 anos na nossa frente, infelizmente. Um país seguro, um país de tecnologia, um país de gente educada, de limpeza, de higiene. Tudo que você pensar de bom existia naquele país. E eu observava aquilo e eu queria trazer aquilo para o meu país também. Eu queria trazer coisas inovadoras, um empreendedorismo agressivo no sentido de crescimento, né? Enfim, eu via muito isso lá. Então, eu optei por voltar para casa antes de acabar o intercâmbio, por aquela ansiedade de querer fazer já acontecer, né?
Então, um mês antes de acabar o intercâmbio, eu optei por voltar para Monlevade. E chegando em Monlevade, eu só tinha um carro na garagem, né? Eu tinha gastado a minha reserva toda lá no intercâmbio. E eu falei com meu pai, eu quero dedicar a padaria, eu quero abrir mais uma padaria filial, quero empreender junto com vocês e quero começar o meu negócio. Foi aí que ele me deu total força, né? Eu vendi meu carro e foi aí que veio montar a padaria filial da Ideal, né? No bairro Cruzeiro Celeste, que fica próximo a Luanda, né? A chegada no Trevo. A chegada no Trevo, então o ponto foi muito bem estudado, por ser um lugar de muito movimento, né? É uma outra cidade lá em cima, né? Sim. E sempre, eu demorei uns 2, 3 meses para abrir, e assim que eu abri, como eu fiz uma padaria bem modelada, bem bonitinha, eu tive dificuldade de cliente ali para entrar e consumir na padaria. Eles tinham um pouco de receio, né? Às vezes achavam que era caro demais, né? Enfim. Então, eu fiquei ali na porta da padaria uns 6 meses captando cliente para entrar na padaria para comprar um produto nosso. Foi um pouco difícil no começo. Mas, enfim, você me perguntou como nasceu o pão de queijo. Pão de queijo, eu comprava pão de queijo de um terceiro. Tá? A gente não fabricava na padaria. Aqui em Monlevade mesmo? Não. É na cidade vizinha, Nova Era. A gente comprava desse terceiro e ele vinha para Monlevade com o carro lotado, entregar na cidade toda semana. E eu comecei comprando para a minha padaria, meu pai produzia na dele, mas aí eu também incentivei ele a comprar, porque era realmente mais viável, mais rentável também, menos trabalho, estava, né, prontinho, congelado, só assar. E aí eu pensava, aí eu comecei a entender o jeito do cara trabalhar. Eu estava naquele calor do empreendedorismo, o cara vinha para Monlevade com o carro caindo nos pedaços, o carro parava na BR, quebrava, eu tinha que ir lá buscar o pão de queijo chegava amassado, o pão de queijo mudava de qualidade, e o cara sempre com o carro lotado. E eu comecei a observar aquele negócio, falei assim, esse cara ou ele está perdendo dinheiro e não está nem para nada, ou ele está perdendo dinheiro mesmo e está sabendo e não quer prosperar, enfim. E eu brincava com o motorista, cara, eu vou acabar montando uma fábrica de pão de queijo para mim aqui, para atender as padarias. E o motorista me apoiava, né? Monta mesmo, que meu patrão lá é bagunçado. Falava assim. Não durou muito tempo, 2 meses, eu tinha aberto a padaria 2, 3 meses, eu naquele calor do empreendedorismo, mais uma vez, aí fui no meu pai, eu não tenho histórico em banco ainda não, mas eu estou precisando usar o seu nome lá na caixa para a gente comprar uma maquininha para fazer pão de queijo. Eu estou com essa ideia, eu acho que vai dar certo, vão produzir para a gente vende muito pão de queijo, e realmente eu vendo muito pão de queijo nessa padaria, o movimento é muito grande. E vai dar certo, vamos embora. Meu pai, sempre muito apoiador das minhas ideias, foi lá na caixa comigo e a gente foi financiar a nossa primeira maquininha de pingar pão de queijo. Antes dessa história toda, quando você entrou no negócio da padaria, a padaria já tinha quantos anos de mercado? A padaria do meu pai tinha... Meu pai vem de Bela Vista, de uns 10 anos de Bela Vista, teve padaria lá, depois foi para Luanda em 99. Então, vamos falar que tinha uns 25 anos de padaria já, mais ou menos. 25 a 30 anos, quase. Tá? Seu pai sempre foi muito cabeça aberta ou ele tomou aquele susto grande? Imagina, chega o meu garoto com 20, eu já com 25 anos de mercado, chega o cara querendo fazer... Não, minha família é um pouco mais... são batalhadores demais, começaram do zero, começaram na portinha também e cresceram com muita luta. É uma referência para mim, né? Mas mais um pouco conservador. Não é tanto de... Então o susto foi grande na hora que seu pai chegou assim, né? Sim. Mas como é que é, meu amigo? Como é que é, meu filho? Você está querendo comprar uma máquina de pingar pão de queijo? E assim, o Breno Paulo, para mim, na época, comprar uma máquina de pingar pão de queijo era somente isso. Eu não sabia o que era uma indústria. Eu sabia o que era uma padaria, panificação, né? Comércio ali, balcão. E aí eu achava que era só comprar máquina. Tanto é que a gente foi lá comprar a máquina, eu falei assim, e agora? Agora eu tenho que ter um túnel de congelamento, eu tenho que ter uma embalagem, né? Eu tenho que ter utensílios, eu tenho que ter um mínimo de utensílio para poder ser uma indústria. E aí que eu fui cair nesse mundão da indústria. Começou no fundo da padaria dos meus pais, porque minha padaria era muito pequena, não tinha espaço para caber a máquina. Começou no corredor, praticamente, numa sala menor que esse estúdio aqui. E começou eu e meu pai desenvolvendo a receita. Tem uma história até engraçada que a gente ficou 6 meses ali desenvolvendo receita e testando e colocando para o cliente experimentar para ver o feedback. E um belo dia foi unanimidade, todo mundo gostou. Mas aí eu falei, pai, cadê a receita? É esse aqui que nós vamos botar no saquinho. Não tinha receita, perdeu a receita. Lá vai nós testar mais uma vez para chegar no ponto. É porque é tudo milimetricamente calculado. A gente foi, eu sou muito curioso.
E eu fui para cima de estudar cada detalhe. O que o ovo faz? O que o polvilho faz? O que a água faz? E fomos para dentro da formulação mesmo para entender expansão, estética. Só um gatilho, né, Paulo? Engraçado, né? A faculdade, eu falo que diploma não é título de nobreza. Não é. Quando a gente entra numa faculdade de forma, dependente se é engenharia, se é sistemas, uma coisa que a gente aprende é resolver problema. E na hora que a gente tem um pensamento estruturado, né? Eles falam muito de pensamento sistêmico, todo detalhe para a gente faz diferença e a gente passa a ver como é que faz diferença no final. Eu costumo dizer lá na empresa que todo mundo lá tem o mesmo cargo, que é resolvedor de problema. Você falou uma verdade. E nunca fui o melhor aluno da escola, nunca fui o pior também, mas a gente descobre na faculdade mesmo ainda, né? Tanta coisa nessa exatamente, tanta coisa nessa faculdade da vida, que é o que eu vou contar aqui hoje, que a gente se torna PhD, enfim, no assunto, né? Então começou lá no fundo da padaria, a gente testou as formas, colocou para os clientes degustarem, deu certo. E aí começamos colocando pão de queijo nas padarias para vender. Só que aí, naquele calor todo, né, de empreender, de fazer a coisa acontecer, eu comecei a colocar no pacotinho transparente com etiqueta. E comecei a criar uma marca que se chamava Pão de Queijo Ideal, retratando as padarias ideais, né? Sim. E comecei a pedir oportunidade nos comércios locais. Eu lembro que, na época, o grande cliente que me deu oportunidade foi o Marco Antônio, do Hiper Comercial Monlevade. Mandar até um abraço para o Marco Antônio, que a gente tem muita gratidão por ele. Não só por ele, por Hélio, o Marcelo, o Otávio, o Léo, a turma do Hiper como um todo, a Tatiana, a compradora, o Felipe. Me deram a primeira oportunidade. E assim, eu lembro que na época estava em expansão o Hiper e não tinha espaço. E ele falou: Paulo, você não quer esperar não? Daqui 6 meses eu ficar pronto a expansão? E eu: não, Marco Antônio, me dá uma oportunidade, pelo menos uma filhinha aqui, uma pontinha só. Aí Marco Antônio foi lá e me deu uma pontinha, me comprou lá, lembro até hoje, me comprou 3 caixas de pão de queijo. E nisso, a padaria lá já estava em pequeno espaço. Eu estudei, antes de ir para a rua, na verdade, até pulei uma história. Antes de ir para a rua, eu tive uma visão que eu precisava ter uma indústria mesmo montadinha. E na padaria não tinha espaço para isso. Sim. Foi aí que a gente tomou o quintal dos meus pais. A gente acabou com o quintal da casa deles. Não tinha muito recurso, eu tinha que ter um local para construir um galpãozinho. E aí, acabamos com o quintal, tiramos o pé de jabuticaba, o cachorro, a grama, o jardim, e fizemos um galpãozinho de 2 andares no fundo da casa deles. Uma fabriquinha pequena, mas bem montada. Se tem uma coisa que eu faço bem, é isso aí. Eu sou um cara organizado, um cara que gosta de ter os negócios, não perfeccionista, mas dentro dos conformes. Sim. Né? E aí inauguramos, isso um ano, tá? 2015, 2016, deu um ano isso aí, ficou pronto em 2016 o galpãozinho, inauguramos o galpãozinho. Tinha um turno de congelamento, uma maquininha que comprei de pingar pão de queijo, uma maceira antiga, taxa até de aço, e uma mesinha, uma seladora para selar o pacotinho, uma mini fabriquinha. E começou com eu mesmo fabricava o pão de queijo, e chamei meu irmão estava acabando de formar na UFOP, e chamei meu irmão para participar comigo. Você está formando aí, você quer trabalhar? Vamos para cima. O começo é esse aqui, vai ter que ser duro, vai ter que encarar o negócio comigo. E meu irmão veio, eu lembro que ele foi para a rua vender, junto até com minha mãe uma época, e eu fabricava. Eu era o braçal ali, operacional, mas eu era financeiro também, eu emitia o boleto, faturava, né? A gente fez o escritório em cima no segundo andar do galpão. Enfim. E aí foi quando a gente inaugurou a fabriquinha lá que a gente foi no Hiper, né? Tentar vender o primeiro comércio maior e deu oportunidade. Comprou 3 caixas da gente. Eu lembro que não tinha nem estoque. A gente tinha que fazer, porque a gente não tinha braço para fazer volume igual faz hoje, né? E aí começamos a história aí. Foi alastrando para padaria, supermercados locais. A fábrica aí eu comecei a contratar o primeiro funcionário, o segundo, o terceiro. Não tinha câmara freezer, os estoques eram todos em freezer. Então, não tinha nenhum equipamento de nível industrial ainda. Mas, com menos de 6 meses, eu comecei a comprar uma câmara fria, um turno de congelamento um pouco melhor. Né? O turno meu era antigo, era de bandeja. Hoje não, hoje você coloca os carrinhos dentro do turno. Né? Eu comprei uma semi-automática de empacotar pão de queijo, que você bate o pão de queijo em cima assim, ela pesa um pacote, libera no pacote. Comecei a criar um modelo de indústria pequenininho. E eu lembro que foi ficando pequeno o galpão. Começou a ter muita gente, muita máquina. E a gente pensava, e agora? Para onde crescer mais? Foi aí que a gente teve a ideia de comprar um terreno, que é onde que é a fábrica hoje, né? Só que antes de comprar esse terreno,
eu não contei aqui, a gente tomou o quarteirão inteiro lá do nosso bairro. Tanto casas vizinhas quanto galpões, porque chegou um ponto que a dor do crescimento, ela faz isso, chegou um ponto que a fábrica, o galpãozinho, ele teve que ser só a produção. O estoque de matéria-prima foi em um local, ficava em um local, o estoque final, todo dia produzia, carregava caminhões o dia inteiro para o CD, que era em outro local. Tem uma história engraçada que a gente botou fogo no poste umas 4 vezes, porque a energia não aguentava a gente. Era um bairro, né, não era industrial, residencial. E não, então você era inimigo número 1 da demos trabalho lá para o CEMIG, demos trabalho para os vizinhos, né, até por conta do barulho das máquinas de reviração. Aí eu estava contando aqui para o Breno, antes de chegar, Paulo, que eu sou um cara multitarefa, né, e aprendi isso durante essa empreitada, né, com as dificuldades da vida, com as dificuldades de recurso. Dava um problema em máquina de refrigeração nossa, eu contactava uma equipe lá de Ipatinga, porque aqui em Mauá não tinha ninguém especialista nessa área industrial. E era muito caro o deslocamento, o custo dessa manutenção. E eu, como estava costumava dar com frequência isso, eu tinha comprado equipamentos usados, era normal, eu pensei, eu tenho que reduzir isso aí, senão, né? E o que eu fazia? Eu comecei a gravar os caras trabalhar. E os caras trabalhavam da manutenção, eu observava, perguntava e gravava. E quando penso que não, eu comecei já a dar manutenção sozinho nas máquinas, pelo menos paliativo, né? O que estava ao meu alcance, eu resolvia até a gente poder trazer alguém de fora, se fosse o último caso, né? Para não ter que gastar, porque o investimento era alto. E aí, nessa empreitada toda, Paulo, eu virei um soldador, mecânico, eletricista, pedreiro, porque realmente eu sou um cara que vai para cima, que faz acontecer e bota a mão no negócio, sabe? Que eu acho que um dos segredos do meu negócio hoje é esse, né? Se você me perguntar quais segredos que é o sucesso da Idealpan, esse é um deles, é pegar para fazer, né? Claro que hoje eu não tenho muita condição de fazer isso, mas a empresa tem o tamanho, mas foi necessário lá atrás, e eu tenho muito orgulho disso, né? Seguindo a história aí, para as pessoas entenderem, quando tomamos um quarteirão, a gente já estava no estado do Espírito Santo, a gente já estava em bastante cidades já, começamos a adquirir os primeiros carros, começamos a ter mais pessoas no grupo, né, mais braços, começou a tomar um corpo mesmo de indústria, começamos a ter vendedores na rua, né, meu irmão já partia para o lado da logística, de organizar carros, motoristas, saída de veículos, meu irmão já saía um pouco da venda e da entrega, porque ele também entregava, eu já ficava mais na parte de expansão, né, que a expansão para a gente ela é infinita. A gente tem 9 anos a fazer agora em julho, é infinita a nossa expansão, a gente nunca parou de evoluir nesse quesito. Você perguntou lá atrás sobre os meus pais, não tem essa visão, realmente a gente tem essa agressividade de crescimento e visa lá na frente, né? Já começa a antecipar alguns problemas para a gente crescer. E aí a gente comprou o terreno em 2017, daquele jeitinho mineiro, eu te dou entrada, com um ano eu te dou outra parcela, não sei muito recurso ainda. E aí começou a nossa história, a gente começou a construir lá, né, os muros, começou a fazer uma base do galpão, enquanto eu construía lá, eu ampliava aqui embaixo também. Foi até o último minuto de inauguração da fábrica nova, eu investi lá embaixo, na fábrica antiga, porque não podia parar. Eu lembro que faltava 6 meses para inaugurar, eu estava construindo a câmara fria lá embaixo, porque não tinha onde guardar, e eu precisava guardar, precisava estocar para vender. O crescimento não podia parar, né? Até hoje vocês usam a estrutura de baixo? Não, a estrutura de baixo já ficou para os meus pais lá o galpão, as outras casas a gente devolveu, né? O galpão onde era o CD a gente devolveu, hoje não tem mais nada lá. Então, resumindo um pouquinho, que a história é muito grande, só para vocês entenderem, em 2020 veio a pandemia, certo? E a gente estava perto de acabar a fábrica, era janeiro isso. A pandemia veio meados de fevereiro para março ali. E eu, como empreendedor, você sabe que o empreendedor ele tem que ou assumir o risco ou ele dá um passo para trás. Eu, naquela época, eu precisava de tirar a operação custosa da fábrica antiga, porque era retrabalho, você estocar num lugar, passar para o outro todo dia, produto final para outro galpão. Era um trabalho de formiguinha, um operacional muito caro para a gente, não cabia mais ninguém, não tinha onde guardar carro. Eu precisava inaugurar a fábrica para desafogar essa operação toda. Eu lembro que eu optei por dar sequência na fábrica e finalizar ela em julho de 2020. Foi quando o auge da pandemia estourou. E eu finalizei com a corda literalmente no pescoço. Gastei tudo que eu tinha e que não tinha para finalizar 10% da capacidade dela produtiva. Mas 10% dela era muito mais do que a outra, né? 3 vezes mais.
E foi aí que Deus abençoou tanta gente que quando a gente inaugurou a fábrica, a gente começou a trazer algumas pessoas de fora, alguns clientes, e começamos a fechar contrato de contrato. E começou a desafogar um pouco a gente. Então, assim, valeu a pena ter arriscado, valeu a pena ter ido para cima ali. E aí, durante essa empreitada até hoje, a gente veio finalizar ela mesmo no final de 2023, que a gente finalizou equipamento, máquina, o que ela realmente poderia ter de capacidade produtiva. E de lá para cá, a gente cresceu mais ainda. Então, vou resumir. Hoje a Idealpan, ela conta com mais ou menos 250 colaboradores, direto e indireto. Hoje a gente está atuando em 14 estados no território nacional. Todas as regiões? 14. Das 14, em todas as regiões do Brasil, ou tem alguma região que ainda vocês não chegaram? Todas as regiões, sim. Nordeste, Sudeste, Sul, Norte não. Todas não, Norte não. Centro-Oeste. Centro-Oeste agora está atuando agora em Goiás, Brasília. Começou agora, na verdade. Então, vou até somar mais um estado aí. Eu vou falar um pouquinho como é que surgiu agora essa oportunidade lá. Hoje a gente tem um aparato muito grande, uma equipe muito forte lá que toca a Idealpan, né? Eu sempre falo que a Idealpan é formada por muitos braços, braços que esses foram desenvolvidos nessa caminhada, né? Eu tenho hoje líder de produção que era auxiliar de limpeza, né? Começou como auxiliar de limpeza, que hoje lidera a produção com 20, 30 pessoas. Então, hoje a gente tem um plano de carreira lá dentro, a gente cuida muito bem de pessoas, é um outro segredo nosso. Acredito que mais de 60% de qualquer empresa, ou 70% de qualquer empresa, é cuidar bem de pessoas, tá? Sem elas, você não vai chegar a lugar nenhum, né? A gente tem muita ideia disso. Então, a gente participa em 14 estados. Hoje, a produção diária está chegando aproximadamente a 28 toneladas dia, tá? Hoje a gente está com expansão lá, um anexo do galpão, que era o novo, ficou antigo, nós estamos com o anexo lá, finalizando agora. Nós estamos montando uma linha automatizada aí, que vamos dobrar essa capacidade produtiva. Nós vamos para 60 toneladas, até julho, agosto inaugura. Compramos os terrenos ao redor, né? Então nós temos obra lá para 3, 4 anos. A gente vai construir um CD agora, que é um pulmão onde a gente vai armazenar um volume maior, que é um gargalo, hoje espaço de armazenamento. A gente está com um terreno agora também para fazer o nosso pátio das carretas, nossas frota própria, né? Eu não falei aqui, mas a gente tem frota própria hoje. Hoje meu irmão é diretor logístico, né? Ele que opera aí na parte de logística, tanto a logística própria quanto a logística terceirizada. A gente tem uma logística terceirizada também, porque senão a gente não dá conta. Hoje a gente tem carretas puxando nosso próprio polvilho do Paraná. Nas carretas, nós temos uma transportadora, né? A empresa cresceu e a gente teve que optar por criar essa transportadora para prestar serviço para a Idealpan, né? A transportadora se chama Transvalp. Valp quer dizer Vicente, Arlete, Luiz e Paulo. É uma transportadora nossa que puxa o polvilho para a gente. Eu consigo comprar o polvilho com um custo mais competitivo e aí tem um produto com preço mais competitivo na ponta. Além da transportadora, a gente tem um departamento comercial muito forte. Hoje a gente tem aproximadamente 30 vendedores espalhados aí, né? Os vendedores são mais na parte sudeste. Temos mais ou menos 25 distribuidores espalhados nos estados. Nos estados ou é CD de grandes redes ou é distribuidor. A gente não atende porta a porta, né? Temos um portfólio aí do mix que vai desde pão de queijo, a mini churros, dadinho de tapioca, biscoitos de queijo, biscoitos três queijos, pão de queijo empanado, pão de queijo recheado de goiabada, de requeijão. Eu não contei aqui, mas teve uma transição, tá? De 2021 para 2022. Até 2021 era pão de queijo ideal. Como a gente queria se transformar na indústria de alimentos congelados, a gente precisava mudar o nome, porque como é que eu ia colocar o nome do mini churros de pão de queijo ideal? E aí que houve essa transição. A gente não queria sair, largar de jeito nenhum o Idealpan, o ideal, né? Ideal. Aí casou direitinho, ideal, pan de panificação, né? E o Idealpan a gente conseguiu registrar. Olha que engraçado, a gente conseguiu registrar de imediato o Idealpan, mas não conseguiu o pão de queijo ideal na época. Então foi um negócio que foi acontecendo. Estava te esperando, né? Nessa jornada toda, Paulo, o que você acha que foi mais desafiador? Crescer ou hoje manter esse crescimento? Eu acho, Paulo, que o mais difícil nós conseguimos fazer, que foi chegar até onde a gente chegou. O mais difícil é o crescimento. Hoje, como eu falei, a faculdade da vida,
hoje a gente não comete os mesmos erros mais, né? A gente comete novos erros. Eu sempre falava, se você estiver cometer, comete novos erros. Você não vai errar a mesma coisa mais. E hoje a gente consegue trabalhar melhor essa gestão, né? Por exemplo, a gente tem um time comercial lá, que de uns 2 anos para cá, a gente desenvolveu um projeto que a gente cresceu em média 60% de 2023 para 2024. 60% no ano. É muita coisa, né? Como crescer desse jeito? Planejamento, mudança de comportamento, falei aqui um pouquinho mais cedo. Hoje a gente é inquieto. A gente está em constante mudança de comportamento. Se chegar numa empresa e estiver tudo tranquilo agora, tem um trem errado. A gente tem que caçar algum problema para resolver, deve ter algum problema para resolver, ou alguma proposta para a gente fechar. Então, eu sempre falo lá hoje nas reuniões nossas, a gente tem que estar em constante mudança de comportamento, a gente tem que estar sempre buscando evolução, né? E lá na minha empresa hoje, se você for lá, né, fica o convite para vocês irem lá, a gente tem pessoas lá que chegaram na timidez danada e que hoje estão em cargo de liderança, estão puxando o time. A gente desenvolve, além da gente ter essas pessoas colaborando junto com o Idealpan, a gente desenvolve juntamente elas também. Elas, se tiver que sair um dia de lá, sai evoluída, sai com outra mentalidade. Eu sempre falo que, eu gosto até de bater um papo quando a nossa RH lá contrata alguém de um setor específico, para mostrar para a pessoa que ela não está trabalhando numa empresa a mais, não. Ela está trabalhando na Idealpan. O DNA é esse. Quando você sofrer a picadinha do DNA nosso, você vai entender. E acontece. A pessoa começa a entender que não é uma empresa a mais para trabalhar, é uma empresa que te dá a possibilidade de crescimento, uma empresa agressiva, que quer evoluir, que quer crescer, que tem um objetivo, tá? Nós temos um objetivo de levar a Idealpan onde que ela merece estar. Ela foi criada para isso. Aí você perguntou sobre o crescimento, foi mais difícil crescer, foi realmente, porque a dor do crescimento foi literalmente no suor, no braço, na luta, nas noites de madrugadas, né? Eu contei aqui resumidamente, mas eu já carreguei várias vezes caminhões de madrugada na fábrica antiga para ir para o Espírito Santo, só eu e o rapaz, o motorista. Eu acordava 2 da manhã, carregava e voltava para a fábrica às 6 da manhã. Já virei noite entregando pão de queijo em outro lugar, levando, porque o cliente eu tinha que atender, eu estava começando, eu tinha que fazer de tudo para atender o cliente. Até hoje a gente faz, claro, mas eu dei meu sangue, meu suor, até minha parte física, na época, eu tive que sacrificar um pouco, né? Eu sempre gostei de malhar e tal, não tinha tempo para malhar, então dei uma engordada boa na época, eu não conseguia malhar, eu tive que sacrificar um pouco a parte física também, porque senão não conseguia chegar onde eu cheguei. E hoje, aí só concluindo, hoje não vou falar que é fácil não, mas a gente tem um time muito competente, a gente formou um time muito competente. Hoje eu estou aqui hoje porque tem um time lá trabalhando fortemente, né? Supervisores, gerentes, coordenadores, líderes de produção, diretor logístico, enfim, o marketing. Hoje tem um marketing interno, nós temos um departamento de expansão hoje, de engenharia, nós temos um time de engenharia hoje só por conta de planejar a nossa expansão, nossas obras, nossos maquinários, nossos processos. Então, hoje não é mais fácil não, mas é um pouco mais leve de levar o crescimento, né? Paulo, e a gente está falando aqui, né, do seu trabalho como gestor da Idealpan, e a gente falou do Paulo que testou receita, do Paulo no comercial, do Paulo na logística, do Paulo na manutenção, né? O quanto que isso é importante para você construir essa cultura dentro da empresa hoje, né? Sim, isso aí é um negócio bem legal de falar, porque muita gente que está lá, que está comigo desde o começo, ou próximo, né, do começo, me tem como referência, né? Por exemplo, hoje na parte indústria lá, igual a parte mecânica, né? Até pouco tempo, vamos falar 3 anos atrás, eu não tinha um técnico específico de mecânica lá na refrigeração. Eu chamava de fora. Então, dava um problema na máquina de refrigeração no túnel, o Paulo ia lá. E eu já tinha bastante funcionário na época. E os funcionários ficavam assim, o que o patrão está aqui deitado debaixo da máquina aqui, no meio da produção, uma camisa social branca. Eu ia porque tinha que ser eu, não tinha outro recurso, eu vou para a fábrica, né? Então, assim, além de eu ser um patrão, um gestor lá do meu grupo, essa parte que está comigo, que é minha, né, de pegar para fazer, eu vejo que motiva bastante os meus colaboradores
se espelham em mim, se não for para crescer dentro da empresa, mas para crescer no próprio negócio, independente do patamar que você chegar lá, ou se tiver um problema e tiver a seu alcance para resolver, vai ser resolvido por você, independente da situação. Se você estiver disponível na hora, você vai resolver. Eu consegui, Paulo, eu consegui essa proeza. Hoje eu te falo com todas as letras que eu consigo, não vou falar resolver 100% não, mas 90% dos meus problemas, seja de equipamento, seja de processo, eu criei esse bebê, que ainda para mim é um bebê. Eu criei esse bebê de cada parafuso, de cada máquina ali, eu participei. Da fábrica, eu participei de cada tijolo. O desenho da planta foi desenhado por mim. Eu contratei, para você ter ideia, na época, uma empresa para desenhar a planta dessa fábrica, né, atual, e não ficou do jeito que precisava ficar. E aí eu fui entender que eu só precisava de um cara para entender de AutoCAD, porque o fluxo mesmo que entendia sou eu. É claro que seguindo a legislação, seguindo a vigilância, seguindo todo o aparato da Anvisa, né? Mas eu consegui fazer uma planta otimizada, com fluxo contínuo, com um negócio que a nível exportação, a nível primeiro mundo, tá? Você já foi lá, né? Já conheço. Paulo não foi ainda não, né, Paulo? Você tem que ir lá conhecer. Muita gente que vai lá assusta, né, Breno? Muito legal. Com a estrutura. Hoje, se você for lá, é outra estrutura. Sim. Hoje. Aí, você fica no Estância Buriana, subindo, né? Bem no topo, né? Sobe o morro ali, tem agora está para baixo também agora. Tem bastante coisa para baixo também agora. Ali perto do Marquinhos? Antes a gente falava que é em cima da torre, agora é em cima, embaixo, do lado. Daquela curvinha toda? Aquela curva toda ali no começo, né? Os terrenos ao redor a gente comprou ali, que está construindo, tem outras obras ali em avanço, né? Hoje a gente tem obra lá para 3 anos, Paulo, de ampliação. Tanto é que o empreiteiro que estava construindo esse anexo agora, eu tive que agarrar ele pela cabeça e falei, você está comigo aqui agora, que você pode largar os outros serviços todos aí. Ele largou e está comigo direto lá agora, inteirinho comigo, porque mão de obra está difícil, né? Tá. Essa parte de civil, então a gente tem um engenheiro lá na nossa fábrica hoje, que lida com essa parte de projeto. Aí, um dos detalhes do crescimento nosso, essa procura por sempre inovação, sempre otimização do processo, da eficiência dele. Eu produzo hoje esse volume todo porque eu tinha equipamento para isso. Sim. Eu fui buscar informação, fui buscar tecnologia, né? Eu sou um cara inquieto. Eu sou um cara autodidata nesse sentido. No começo lá, eu não contei aqui, mas eu virava final de semana estudando no YouTube, estudando equipamento, estudando o que cada um fazia, o que não fazia, como é que eu posso fazer isso. E naquela época já tinha YouTube, já tinha um conteúdo legal. Então eu sempre falo, hoje não ganha dinheiro quem não quer, tem muita condição de você aprender aí, em vários segmentos, né? Tá tudo aí na internet. Então eu busquei muita informação, busquei muito e aprimorei. Eu sempre falo lá que eu comecei fazendo o básico bem feito e eu ainda continuo fazendo o básico muito bem feito. A gente sempre fala lá, às vezes o cara do marketing vem para cima da gente querendo fazer isso aí, isso, aquilo. Eu vou dar uma baixada de bola nele e falei assim, não, vamos fazer um pouco menos, mas bem feito, né? Eu acredito muito nessa ideia. Você falou de marketing. Pode vontade. Você falou de marketing, né? E uma das coisas que, né, a gente percebe na Ideal Pan durante os anos que você fez a remodelação de marca, né? Sim. Saiu de Pão de Queijo Ideal para Ideal Pan. E, né, pouco tempo surgiu uma grande notícia, né, que ficou conhecida a parceria que você fez com o Gustavo Tubarão, né? Sim. Famoso influenciador digital e que é muito conhecido pela questão do pão de queijo. Eu queria que você contasse como é que surgiu essa ideia, né? E ela não veio somente só pelo Tubarão, né? Você já tem também um trabalho de marca própria, né? De fazer o produto personalizado para alguns clientes. O Gustavo Tubarão, né? Veio através de um amigo em comum procurar a gente para fazer a marca dele, né? A marca da avó dele, Dona Creuza. Mas antes de contar a história do Gustavo Tubarão, eu esqueci de falar aqui que a Ideal Pan hoje, além de produzir os produtos dela, né? Ela além de ter o mix dela todo de pão de queijo, de biscoito, mini churros, né? Enfim, o que eu falei aqui, ela tem um produto chamado marca própria. O que é isso? Marca própria é você, Belém, se você tem um supermercado, uma rede de supermercado, quiser fazer a marca do seu supermercado, eu faço a marca própria para você. A sua marca, né? na embalagem do pão de queijo. Seja uma receita exclusiva sua, ou seja uma receita nossa. Hoje a gente tem um departamento lá que presta a consultoria completa para o cliente. Você traz sua marca que eu te entrego tudo pronto, paletizado, formatado, inclusive o layout da embalagem, a gente tem o departamento de marketing que faz interno, o estilo de receita, né? Enfim.
E a gente já tem isso, já tem uns 3 anos que a gente tem essa marca própria, esse produto. Hoje a gente tem grandes clientes do mercado, como Rede ABC, Grupo Gardingo, Cencosud, dentre vários outros aí que a nível nacional, estadual. Aí a gente nunca tinha feito nenhuma marca própria de digital influencer, porque a gente sempre faz marca própria de um cliente que está comprando da gente, ou ele vai vender na loja dele, ou a distribuidor. Né? Por exemplo, a gente tem uma marca própria chamada É Bom, que é da distribuidora Tudo Bom, uma distribuidora grande do Vale do Aço. Sim. É uma distribuidora muito grande, inclusive é a maior distribuidora de BRF de Minas Gerais. Então a gente faz a marca dele, ele compra, ele revende. Mas aí o Gustavo nos procurou e queria fazer a marca da avó dele. E eu, beleza, vamos fazer, traz para aqui, traz para cá, que a gente vai fazer o layout e tudo mais. Só que era uma operação diferente. Ele não tinha estrutura para distribuir, eu não tinha parte comercial para vender, eu não tinha nenhum parceiro para entrar com essa parte. Foi um projeto novo, foi um projeto que praticamente é um collab, né? Entre Dona Creuza, Delícia da Dona Creuza, Gustavo Tubarão e Ideal Pan. O produto é praticamente meu e dele. Sim. Hoje é nós que comercializamos, nós que distribuímos, nós que vendemos. Ele entra Vocês produzem também. e nós que produzimos, exatamente. Então, esse projeto começou em julho do ano passado. A gente terminou o ano ali estudando possibilidades, desenhos, layout. Ele veio com o layout da equipe dele, a gente não gostou muito, a gente fez o nosso, ele adorou, mudamos a cara, porque a gente tem know-how do negócio. Então, a gente sabe o que vende e o que não vende. Como que deve ser feita a embalagem para ser campeão. Inclusive, eu dou muito pitaco nisso, tá? Eu gosto muito de participar. Então, desenvolveu a embalagem. Ele veio na fábrica 1, 2 vezes. Aí, na segunda vez, ele veio com a avó dele para gravar uns vídeos, para ver a receita, para fazer tudo igual teve no Rios lá. E aí, estava para lançar entre novembro e dezembro. Eu falei, Gustavo, não, segura aí, porque novembro e dezembro não é época de lançar. Final de ano, muito movimento, loja nenhuma cadastra. O pessoal não está preocupado com cadastro, tá? Talvez a gente pode queimar a marca antes de lançar. Só um gancho. Como funciona essa questão? Você está falando uma questão de cadastro, né? Porque eu falo assim, porque eu sou lojista, cadastrar um produto parece uma coisa simples, mas parece que para o lado do supermercado é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Você tem que mandar uma ficha completa, né, pro cliente, né? Para a rede. Não é só chegar com a nota lá, o cara vai lá, cadastra. Não, ele tem que passar por um cadastro, tem que passar por uma aprovação da diretoria. A maioria das grandes redes hoje tem um contrato, né? Um contrato um contrato comercial, um contrato financeiro, um contrato de logística. Isso pode um produto? Pode um produto. Que isso? Hoje as grandes redes, você não entra, né, simplesmente, vou cadastrar seu produto. Tem toda entrega a nota, o cara lança a nota, cadastra o produto. Tem toda uma condição, né? Tem toda uma oferta do produto, enfim, tem uma proposta para entrar, né? Nem todas, a maioria sim, tá? Sim. Mas é interessante essa jogada, Paulo, porque eu falo o seguinte, beleza, né? Imagina, tem um produto que é desejado por um monte de gente. Se você pegar o pequeno comerciante, né? Se às vezes ele não tiver esse critério, ele vai ficar sem o produto. Sim. Mas o grande, ele tem essa oportunidade de falar assim, peraí, antes desse produto entrar dentro aqui, a gente tem que fazer isso, aquilo, para esse produto pisar dentro da minha loja. O pequeno não tem essa jogada, né? Não tem, o pequeno não. Mas isso é um protocolo padrão de todas as grandes redes, tá? Sim, não. Acho que é interessante, porque a gente está levando esse conteúdo e ninguém sabe por trás disso, né? Que não é assim... Há um departamento de cadastro violento por trás e até a liberação do presidente demora um pouquinho. Alguns 30 dias, alguns 10 dias, alguns menos. Por esse lado. Só que aí, falando do Tubarão, a gente não lançou no final do ano, a gente optou por lançar ele no começo do ano. Ele começou a soltar alguns vídeos ali em janeiro, contando a história dele, desde novinho, né, com pão de queijo e tal. Viemos a lançar de fato no final de fevereiro. Que ele botou a boca no trombone e falou do produto, e falou a Ideal Pan é a parceira do Gustavo, a Ideal Pan que está produzindo. Cara, eu sabia, eu claro, como ele, acreditava no projeto, né? Senão não tinha entrado, né? Mas vou te falar um negócio, me assustou. Me assustou a repercussão, me assustou a violência da mídia, da chegada, do digital, né? Como que foi o mundo chegando assim na Ideal Pan e pedindo produto. Aí a gente vem falar do cadastro. A loja que era burocrática, com a Ideal Pan, com outros clientes, com outros fornecedores, com o Tubarão, algumas delas foi rápido demais. Porque o cliente, a gente tem uma estratégia muito boa também, que foi passar para ele um roteiro, para ele falar, olha, se você quer o pão de queijo aí no seu supermercado, clique aqui,
Ou então marca aqui o supermercado da sua região, da sua cidade, o que você gosta de comprar no meu Rios aqui. E aí o pessoal marcava. BH, supermercado Pão de Açúcar. Pão de Açúcar comentou na publicação, querendo o produto. O EPA comentou na publicação, dentre várias outras redes. E aí, cara, foi um negócio que eu tive que deixar quase 4, 5 atendentes captando lead no Instagram e no telefone. A gente cadastrou mais ou menos em 2 semanas 400 lojas novas. Em 2 semanas acabou a embalagem. Acabou. A gente vendeu quase 100 toneladas do produto em 2 semanas. Ficamos 2 semanas sem embalagem e o negócio só aumentou o volume de demanda reprimida. E eu acho que nem ele talvez esperava esse sucesso todo de um produto assim. Porque, volto a falar, lá atrás, na reunião com eles, eu falava, olha, pão de queijo não é fácil, pão de queijo é um produto prostituído demais no mercado, tem muita fábrica, como referência, um dado, em Minas tem 2.700 fábricas, tá? Então, assim, tem muita marca, só que o nome do cara, a expertise do cara com o marketing, né? com a rede social dele, com a turma dele. Ele faz um negócio tão leve, né? Sim. Que se torna um negócio que todo mundo fica vidrado ali. É um negócio gostoso, né? Fala da avó, a casa da avó, a turma dele do interior, aquelas palhaçadas que ele faz na fazenda. Muito genuíno, né? Muito genuíno. Então, aquilo você identifica. A criança identifica com ele. A vovó identifica com ele. Os adultos identificam com ele. E é interessante, o negócio do tubarão, né? Fugindo só um pouco. A gente está falando aqui. É tão genuíno o conteúdo que mostra também a parte ruim do negócio. Essa semana mesmo tem um do grupo deles lá que foi internado. Foi. Sim. E ser internado. E ele mostrou a história de como que isso chegou. Se você parar para analisar, até as bobagens que eles falam, por mais que muita gente fala muita bobagem na internet pesada, ele fala com leveza. É coisa da roça. Uma bobagem da palhaçada da roça, né? E se torna um negócio leve e tranquilo de uma criança ver. De entender que aquilo é real. Aquilo não exatamente. É nada inventado. E aí eu fiz uma associação outro dia que tantos digitais influencers aí lançaram produtos, seja ele digital, ou seja ele físico, batom, sei lá, enfim, dentre os produtos, perfume, que ele foi lá, igual, por exemplo, Tigrinho. Um monte de digital influencer lançou Tigrinho para clicar aqui, para cadastrar, que não sei o quê, né? Deu essa bomba que deu aí, muita gente rodou, muita gente foi para E ele veio com um pão de queijo, né? Ele veio com um negócio que é o segundo produto mais vendido do Brasil, depois do pão de sal. Um produto que é a cara do mineiro, um produto que é a cara do Brasil também. Um produto que é da roça, que tem tudo a ver com o que ele posta, com o que ele prega nos stories dele. Não precisa ser nada sofisticado demais. Não, casou perfeitamente com a situação. E, cara, vou te falar, a procura foi surreal. Então, aí, falando do Centro-Oeste, né? O Goiás lá, várias redes procurando ele. Ele é muito forte lá na região do Goiás. Várias redes. Saiu um caminhão para lá ontem, um bitruque lotado para uma rede grande lá. Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. A gente vendeu para esses 4 estados já, 5 estados. Só o produto dele. Só o produto dele. E a gente fez um pacote de mídia com grandes redes, de um certo volume, que o cara comprasse, ele conseguia postar um stories falando da rede. Não sei se vocês viram aí. Sim. Ele falando de algumas redes. Sim. Ele não fala aquilo ali porque a gente cadastrou, não é porque, claro, teve um pacote de mídia envolvido. Eu não vou nem falar valor, mas o stories do cara aqui hoje é um valor considerável, né? O alcance é muito grande. E cada vez que... E foi, por incrível que pareça, cara, no começo eu fiquei tão preocupado com o volume do produto, para o cara soltar essa mídia, mas o cara comprava o volume, ele soltava a mídia, acabava o produto na loja do cara. Você vê o alcance disso. Um belo dia, ele estava lá em Montes Claros, na casa da namorada dele, da noiva dele, e ele foi no supermercado e perguntou para a gente, olha, chegou aqui já no Cordeiro? Cordeiro é uma rede muito grande lá em Montes Claros. Tinha chegado no CD, mas não tinha ido para as lojas. A gente falou com os caras lá, o tubarão vai na sua loja, manda colocar na ponta lá, na ilha, que ele vai lá. Ele foi lá, eles estão acabando de colocar na ponta, e ele fez uma filmagem do cara repor na ilha, ele fez a filmagem dele comprando no caixa. Quando ele fez isso, acabou. Quando ele postou, no dia que ele postou, o cara passou outro pedido pra gente. No dia seguinte. Então, assim, o pessoal quer comprar para postar, para ele repostar, para ver que o pessoal está comprando. O pessoal quer envolver. A própria presença do tubarão no supermercado é uma coisa de louco, né? Porque se todo mundo reconhecer que o cara tá lá, também dá até trabalho no supermercado que a gente não. A gente trouxe ele aqui para almoçar no Hiper, quando ele veio aqui em Monlevade.
Foi um fuzuê Eu danado. ia falar disso aqui agora. Eu achei que ia ser tranquilo, não tinha segurança, não tinha nada. Não acontecia, escada rolante, já tinham umas 20 pessoas paradas assim, esperando ele. A segunda vez que ele veio em Monlevade, que ele falou que ia na fábrica, não sei o quê, ele nem falou cidade, não. Tinha gente na fila, lá fora, no portão. Que isso, cara. E de todas as idades, Paulo? A gente... Todas as idades. Pequeno, a maior parte, jovem para criança, ele é muito forte mesmo. E a parceria vem dando muito certo. Hoje a gente está cada vez mais ampliando o nosso leque de atuação para outros estados, redes renomadas nacionais, e esse é o primeiro produto junto com ele. Talvez pode vir outros produtos aí, né, de outros mix nossos, mas foi talvez um dos maiores cases de sucesso nosso de um produto que a gente lançou assim, que estourou da noite pro dia. E esse efeito tubarão, vamos chamar assim, ele teve um efeito positivo já no seu projeto de marca própria? Sim, mas mais do que marca própria, ele teve um efeito muito grande com os produtos da Idelpan. Sim. Porque 90% das redes que nos procuraram, que a gente não tinha cadastrado ainda, você conseguiu colocar o resto junto? Perguntaram, no pacote. qual é o mix que vocês trabalham? Uhum. E a Idelpan não é tubarão hoje, né? Sim. Não é só tubarão. Tubarão foi uma porcentagem boa que veio agora para alavancar bem a marca. Foi uma collab, eu digo que foi uma collab boa tanto para mim quanto para ele. Com certeza. Ele usou nossa expertise, nós já estamos vindo num crescimento muito forte, né? Um crescimento agressivo. Pegou nossa expertise, pegou nosso know-how em fazer bem feito a marca própria, e ele usou o que ele faz de bem feito, que é a marketing, que é espalhar a notícia, que é trazer o cliente, trazer o futuro cliente, e colou, deu certinho, explodiu. E a Idelpan, como eu falei, não é o tubarão apenas. O Idelpan tem um mix de produto hoje que cresce cada vez mais, inclusive um produto low price que eu falei com vocês agora, uma marca chamada Tinô. Só como um dado aqui também para esse podcast ficar registrado. Hoje, no final do ano passado, a gente ficou em segundo lugar do maior fabricante de Minas Gerais pela Scantec. Scantec é um órgão não, é uma empresa que faz leitura de mercado. Tem a Scantec e tem a Nielsen, né? Uhum. A Scantec faz leitura de mercado do que passa no checkout. Né? Se você criou um produto, que passa no checkout, onde que tiver Scantec, vai fazer a leitura. Eles pegaram a base de dados do supermercado para poder separar de qual produto. A gente ficou em segundo lugar, atrás da Fonte de Minas, em Minas Gerais. E pela Nielsen, que é uma outra empresa renomada a nível Brasil também, que é a mais famosa, inclusive. A Nielsen é dona da revista Super Varejo. A gente, por coincidência, numa visita a um cliente muito grande, o cliente chegou para a gente e falou assim, isso no começo de janeiro. Uai, você saiu na revista Nielsen? A gente não sabia. E a gente estava nesse cliente grande para fechar negócio com ele. Já tinha 4 anos que a gente estava pleiteando fechar negócio. Foi um ponto muito positivo para fechar o negócio, né? A revista estava em cima da mesa, ele abriu a revista, eu vi que você saiu na revista Nielsen. Quando ele abriu a revista, nós saímos lá, 5º lugar no Sudeste, maior fabricante. A diferença nossa para os 4 primeiros é que a gente tem 8 anos de idade, os 4 primeiros têm mais de 30. Então, foi um ponto positivo demais, porque, peraí, o que esse cara está fazendo aqui? Em 5º lugar, né? E a gente continua nesse crescimento, continua nessa pegada, continua com muito trabalho sério, muito trabalho duro. Marca própria é um produto que muitas empresas têm um certo preconceito, né? Para que eu vou fabricar a marca de uma outra pessoa para vender contra a minha marca, né? Mas o mercado é muito grande. Só para ter como referência também, hoje marca própria na Europa representa aproximadamente 60% do mercado. Tá? No Brasil não chega a 2% ainda. Então a marca própria é uma tendência aqui no Brasil para crescer. Tá? Não estou falando de pão de queijo só, não, estou falando de todos os produtos. Tá? Por que marca própria? A marca própria hoje, se eu compro esse copo lá no supermercado de Ibiza, que é do amigo meu amigo Eustáquio, eu começo a criar uma identidade junto com o supermercado desse produto lá, que é produto bom, produto que eu comprei, que vale a pena. Eu compro, por exemplo, um refrigerante com a marca própria de Ibiza. Se eu gostei de refrigerante, começo a criar uma identidade com aquela marca. E o cliente começa a fidelizar. Sim. E o cliente, né, começa a entender que os produtos da Ibiza é bom. Né? Por exemplo, eu atendo uma rede chamada ABC, muito grande. Hoje eles estão com mais de
200 itens de marca própria. Sabão em pó, batata palha, arroz, macarrão. E não param de crescer com os produtos marca própria na rede. Não que eles queiram acabar com as marcas conceito de mercado. Muito pelo contrário, vai ter a marca conceito lá ainda. Vai ter a marca, por exemplo, Forno de Minas, lá, que é a marca consolidada a nível Brasil. Mas vai ter a marca própria ABC, Pão de Queijo, que nós fazemos. Inclusive, querendo ou não, ele dá mais importância para a marca dele do que para a marca de terceiros, né? Mas vai ter ainda mais, a marca dele vai dar mais importância. Então, a tendência do mercado como um todo nacional, a marca própria crescer no Brasil. Ô Paulo, e por falar em tendência, né, futuro, tem muita novidade vindo por aí? Que não se vive só de tubarão, né? Não. Não se vive só de tubarão. Tubarão foi só um estouro aí no começo do ano, né? Um lançamento muito da hora, que gerou uma repercussão muito grande, fortalecendo a marca, fortalecendo o grupo Idealpan, né? Vem muita novidade por aí. A Idealpan, na verdade, a Idealpan é a novidade 24 horas, né? Aquela questão que eu falei sobre mudança de comportamento, é mudança de comportamento também com a Idealpan como um todo. Vem produtos novos por aí, vem exportação por aí. A gente já começa a ter proposta para exportar para Dubai, Chile, Estados Unidos, Argentina. Estamos, inclusive, preparando para isso, né? Nós estamos com auditoria interna durante esse ano inteiro. Auditoria externa, na verdade. A gente tem a nossa equipe de qualidade hoje, mas agora a gente contratou uma auditoria externa para nos fiscalizar, para lapidar nossos processos, para a gente poder pegar a certificação de exportação. É uma tendência já nossa, começar a exportação em breve. Marca própria é um negócio que não para. Todo mês tem um cliente novo. Nós temos um futuro próximo aí, um outro complexo, uma outra indústria focada em salgados coquetel para vender em gôndola, né? O foco mais é o cliente supermercadista, no tacarejo. Temos também, eu não vou falar o produto aqui em si, mas vamos trazer um produto da Bélgica envasado com a nossa marca. E porque é segredo ainda e a gente não quer estragar a surpresa. Por isso que a gente agora começa a construir um complexo fabril muito grande lá em cima agora. Não é somente aquela fábrica mais, hoje já tem um anexo colado com ela. Nós vamos ter agora um grande CD com mais de 1.500 posições pallets. Tá? Então vocês vão sair de uma indústria de origem panificadora para uma indústria literalmente de alimentos, em geral. Já saiu já há um tempo, né? Porque já produz mini churros, que não tem nada a ver com pão de queijo, já produz dadinho de tapioca, mas são poucos itens ainda, né? Não tem espaço para fazer a fábrica de salgado que a gente quer fazer. Então a gente vai ter uma fábrica de salgado, bem em breve agora, a gente está com um projeto. Vamos ter um CD muito grande para a gente armazenar a gente quer centralizar todos esses produtos nossos no CD para ficar... A gente, como eu te falei, a gente não para de inovar em tecnologia, eficiência e processo. A gente acredita que tendo estrutura para trabalhar, a gente cresce muito mais rápido, né? Estrutura de processo, fluxo contínuo. Não pode ter fluxo para trás, não, né? É isso. O crescimento que não para, a Idealpan é esse trem-bala aí que vem crescendo. Vou fazer 9 anos agora em julho. Eu falei sobre o objetivo aqui, né? Nós queremos... Onde que você vê a Idealpan daqui 5 anos, Paulo? Eu fiz essa pergunta esses dias agora, inclusive. Do jeito que está indo, Paulo, modéstia à parte, eu não falo 5 não, eu falo 2, 3 anos, a gente quer se tornar o número 1. Número 1 na fabricação de pão de queijo, na fabricação de alimentos congelados, mais na fabricação, vamos falar assim, número 1 mais na fabricação de pão de queijo, especialista em pão de queijo, né? E eu vejo daqui a 3 anos a Idealpan talvez já é número 1 em Minas Gerais, tá? Só como mais uma informação, o primeiro até ano passado tinha 21 shares de mercado, participação no mercado, a gente tinha 9. Hoje ele tem 19, a gente tem 12. Então a gente está na rabeira, a gente está piscando farol e estamos acelerados. E é isso. Paulo, espero que vocês tenham gostado da história, um pouquinho do nosso know-how na área. Não. E assim, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: para quem está começando agora, né, ouvindo a sua história, o que você acha que é mais importante que ele tenha? Coragem ou planejamento? Cara, coragem, né? Coragem. Tirar a bunda da cadeira e ir para cima, né? Tiago Bravo até brinca, né? Mais vale um pobre corajoso do que um rico covarde. Exatamente. Coragem. Claro que aquela coragem
medida, né? Porque o empreendedor ele tem que correr risco, senão ele não vai conseguir evoluir. O empreendedor conservador ele vai ficar sentado ali por resto da vida no mesmo lugar. Tem que ter um pouquinho de ambição, né? Eu não falo somente em dinheiro, porque até uma coisa que eu não falei aqui, o dinheiro para a gente da companhia lá não é o principal objetivo. O dinheiro é a consequência de um trabalho que a gente vem fazendo. Já se passa a ser uma consequência. Talvez no começo, como a gente não tinha know-how, não tinha essa expertise toda, era o principal objetivo. Hoje o dinheiro, o crescimento nosso é consequência de um trabalho duro que a gente vem fazendo, né? Você perguntou o que deve ter? Coragem, barriga encostada no balcão, apresentar catálogo, entregar uma experiência além do que tirar um pedido, porque hoje a Idelpan não tira pedido. A Idelpan entrega uma experiência para o cliente. Ela não quer só tirar o pedido e virar as costas. Não adianta. Semana que vem eu não vou tirar pedido de novo. Então a gente entrega uma experiência completa, que é desde falar sobre o mix, se possível ajudar a assar o produto numa padaria, no supermercado, fazer uma campanha, uma oferta, fazer um sorteio de um vale-compra na loja. Então a gente está sempre criando essa identidade com o nosso cliente. O atendimento nosso é personalizado, né? A gente prega muito isso com os vendedores, com os supervisores. A gente tem reuniões semanais, quase todo dia, tá? Com a turma. Às vezes eu brinco, né? Estou em reunião importantíssima, sou executivo na mesa. Inclusive eu estava em uma agora recentemente com uma grande companhia aí, e eu brinco que eu falo assim: nosso negócio não é pão de queijo. Eu até assusta, como é que não é pão de queijo? Nosso negócio é te entregar algo muito mais que o pão de queijo. O pão de queijo é uma moeda para a gente negociar aqui. Mas o que eu vou te entregar é muito mais que o pão de queijo que você vai comprar na minha mão. E a gente tem colhido frutos disso, né? Dessa experiência toda, que a gente está até mudando nosso slogan agora. Idelpan, viva essa experiência. Porque a gente tem entregado muito mais que pão de queijo para a turma. E com isso a gente tem ganhado mercado, ganhando credibilidade, empresa correta, empresa pontual, que atende, que dá feedback, que não corre quando dá problema, que está sempre ali. Pode tomar prejuízo, mas não dá problema para o seu cliente, não dá problema nem para fornecedor, nem para ninguém. Então, assim, eu sou muito grato por time que eu tenho lá hoje. A gente vem crescendo a família cada vez mais. Cada vez mais a gente vem departamentando os segmentos lá dentro, né? Hoje, antes era só produção, hoje eu tenho departamento de qualidade, hoje eu tenho um laboratório de análise de produtos, de entrada e saída. Hoje a gente tem um aparato de expedição muito forte, hoje a gente tem um departamento logístico violento, hoje tem um comercial gigante, tem um RH lá hoje que é o coração da empresa, onde que capta essas pessoas e faz o trabalho acontecer com elas lá dentro, né? Hoje, para entrar na Idelpan, você passa por uma entrevista. Uma entrevista, se não for só com a pessoa do RH, tem uma pessoa do setor junto com o do RH, o setor que está precisando. Passou na entrevista, você tem uma introdução de quem que é a Idelpan antes de você entrar lá para dentro, para trabalhar, dependendo do setor que você está indo. Você começa a ver a apresentação desde do presidente aos diretores, a quem, cada um responsável por cada setor daquilo ali. Tem a parte de leitura de onde pode e onde não pode estar lá dentro, o que é perigoso, o que não é. Então, a gente tem uma introdução, não solta simplesmente a pessoa no setor. Então, um dos nossos grandes também pontos positivos é trabalhar muito bem pessoas. Tá? A partir do momento que eu descobri isso, Breno e Paulo, vamos falar nos 4 anos para cá, a empresa decolou muito mais rápido. Rotatividade. Muitas empresas têm muita rotatividade. Né? Vou falar que a minha não tem, mas não tem como antigamente. Sim. No momento que eu vivo hoje, a rotatividade é mínima em vista do tanto de funcionário que eu tenho. Então, meu RH, ele trabalha muito, mas não trabalha tanto quanto com rotatividade. Né? A gente está mais colocando gente para dentro do negócio do que tendo essa rotatividade. Repondo, né? Repondo, Então, é um dos grandes diferenciais nossos aí, de ser uma empresa que acolhe muito bem, que cuida bem de pessoas. A gente tem, por exemplo, todo mês uma campanha, seja Novembro Azul, Outubro Rosa, a gente gosta de dar uns brindes. São pequenas coisas que tocam muito nas pessoas. As pessoas sentem com índice de pertencimento com a empresa.
A gente tem um final de ano, uma confraternização que é uma coisa de louco, é fartura, e a gente gosta de criar premiações como vencedor do melhor, o vendedor, não o que mais vendeu, mas o que teve mais pontuação em venda de mix, abertura de cliente. Né? Porque, às vezes, tem um cara que está na região que sempre vai vender mais. Seria desonesto com os demais. Sim. Então, a gente sempre pontua nisso aí. E outra coisa, lá só se cresce por mérito, não cresce por grito. Ah, não, que eu estou na hora de virar coordenador, gerente? Não. Mas, se pedir isso, vai ficar na cadeira mais tempo. É meritocracia, é por merecimento. Tem que evoluir, tem que entregar resultado. Se não entregar resultado, não tem como crescer. Sim. Né? Sim. É isso. Nós estamos chegando no final, né, do nosso episódio, Paulo. Né? De antemão, a gente queria te agradecer. Mas eu queria que você contasse para os ouvintes como é que eles podem conhecer melhor a Idealpan. Você fala de rede social? Social. Todos os caminhos para chegar. De onde chega para conhecer? Então, nós temos o Instagram, o @IdealpanAlimentos. Eu posto muita coisa também no meu Instagram pessoal. Estava até comentando com o Breno aqui antes de começar. Eu tenho muitas pessoas que se motivam com a minha história, motivam com a minha empresa, vê minha empresa como uma empresa referência no segmento. Né? Eu direto recebo proposta de consultoria. Até falei com o Breno que, infelizmente, hoje eu não consigo ter esse tempo para consultoria, mas eu quero um dia ainda assim poder contribuir, ajudar muitas pessoas, porque eu não tive isso. Eu tive que procurar conhecimento lá fora, visitar algumas fábricas que eu quase que implorava para o cara me deixar entrar. Eu tenho que agradecer muito, inclusive, o Júnior do Madeiro, que se tornou um grande amigo meu. Ele abriu as portas da fábrica dele. Né? Vocês conhecem o Hambúrguer Madeiro? Sim. Uma das minhas referências como construção na minha fábrica é o madeiro, sabe? De estrutura. Então, eu agradeço muito a ele. A gente tem um produto ainda que a gente desenvolve para ele também, para uma rede de madeiro café. E aí tem isso, o Instagram, Idealpan Alimentos, tem a rede social @paulocota, tem o site www.idealpan.com.br e estamos disponíveis aí, quem quiser tomar um café, fabricar uma marca própria, né, dependendo se for rede, distribuidor, atacado, a gente está com as portas abertas. Hoje a gente está com a demanda bem um pouquinho reprimida lá, mas daqui uns 2, 3 meses a gente vai estar mais tranquilo com a montagem da expansão. E é um negócio que a gente tem com a gente lá, que a gente se promete fechar um negócio, a gente tem que entregar. Se a gente não entregar, a gente perde credibilidade. Então, fechei um negócio com você, a gente tem que entregar. É isso, te agradeço aí, Paulo, Breno, pelo Nós convite. Que agradecemos, espero que tenham gostado. Agradecemos demais pelo convite. E a propósito, né, a gente começou falando no programa sobre o nosso parceiro, Cicobi Credimep, que também é seu parceiro. Eu já ia falar isso aqui, pessoal, para não deixar de falar, o quanto o Cicobi, né, a turma lá do Cicobi lá de cima, do Cruzeiro Celeste, né, quanto aos presidentes, né, o Jackson, o Zé Sueli, vamos falar a Cecília lá também em cima, foram muito importantes nessa caminhada para mim, lá na Idealpan. Não teve só a Cecília, teve a Luciana também, teve a Ana Paula, teve a Simone, teve outras pessoas nessa empreitada, desde lá de trás, quando começou, porque o Cicobi foi o que me abriu as portas e começou a gerar a minha... porque eu não tinha histórico lá atrás para ter histórico para financiar a máquina, financiar carro. Eu lembro que eu precisava comprar um carro para começar a distribuir e nos bancos estavam difíceis e tal, o Cicobi foi o primeiro que acreditou em mim. E de lá para cá, a gente veio numa crescente, o Cicobi, claro, crescendo, que é uma máquina, né, de crescimento, mas a gente também crescendo junto com ele em questão de produto, em questão de parceria, enfim, em questão de confiança, em questão de credibilidade. Né? Operações que antigamente eram feitas com muita garantia, hoje, operações que hoje não tem necessidade de garantia, porque conhece da índole, conhece da história, conhece do histórico. Eu tenho muitos produtos envolvidos com ela. Eu trabalho hoje praticamente somente com o Cicobi. Eu sou um grande parceiro do Cicobi. Eu tenho muita gratidão lá pela turma lá, por ter acreditado em mim. Eu levei o Jackson lá na época, o presidente, quando era no terreno lá, de terra, para construir a fábrica nova. Eu lembro do rosto dele assim, olhando assim para mim. Eu pensava assim, esse cara está pensando que eu sou meio doido, né? O que esse menino está fazendo aqui o que esse menino vai fazer aqui em cima dessa terra vermelha aqui? Né? E eu lembro dessa história direitinho. E hoje a gente é considerado lá um case de sucesso no Cicobi. A gente foi até... Eles tiveram uma época que trouxeram um time da Bahia para cá, do Cicobi de lá, de outra regional,
para conhecer o case de sucesso, que é a parceria entre Cicobi e Idealpan aqui em Minas. Eu apresentei a fábrica para o pessoal viu como é que a gente trabalha em parceria. Enfim, então eu sou muito grato ao Cicobi e acredito que essa parceria vai se estender por muitos anos ainda, né? E a gente tem muito que colher juntos. E ontem, inclusive, eu tive uma reunião com eles, a gente estava falando muito sobre a parceria, sobre a audiência que a gente tem no EvoluCast, né, que eles são nosso principal parceiro, e a gente falando sobre os convidados. Inclusive, hoje, a gente está estreando um presente do Cicobi para os nossos convidados. Rapaz, tá? Sou o primeiro privilegiado, então. Estreando, então, o presente do Cicobi. Boa. Uma canequinha personalizada. Mostra para a câmera ali, ó. Muito bem. Obrigado, Breno. Obrigado, Paulo. Obrigado, Cicobi. Obrigado, Cicobi, pela parceria. Estamos juntos e misturados sempre. Então, tá? Fechamos mais uma edição do EvoluCast, né? Um podcast organizado pelo Núcleo de Jovens Empreendedores da Simon. Agradecer mais uma vez. Valeu. Dada a missão cumprida. Então, nos siga nas redes sociais, @SimonJovem, @SimonJM, nosso canal do Spotify. Em breve o episódio vai estar disponível tanto para áudio quanto para vídeo. E no YouTube também. Então a gente gostaria de contar muito com a audiência de vocês, certo? Mais um episódio encerrado. Paulo, novamente, obrigado por ter participado com a gente. Tá? Parabéns pela história. Gente, valeu!